Caso você seja consciente do que você é diante de Deus, do que Deus fez por você em Cristo, caso você seja consciente da redenção que Deus operou na sua vida, na transformação de vida que Deus operou, você vai dar ouvidos ao que a palavra de Deus diz no capítulo 4 e verso 1, quando o apóstolo Paulo, que foi quem escreveu a carta aos Efésios, diz assim para os Efésios: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, capítulo 4, verso 1, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Rogo a vocês que são santos e irrepreensíveis e redimidos em Cristo, libertos de todo o pecado. Rogo a vocês que têm o Espírito Santo como penhor da sua salvação. Rogo a vocês que são membros do corpo de Cristo e que têm Ele como cabeça. A vocês que eram filhos da ira, mas foram salvos pela graça de Deus. Rogo a vocês que eram estrangeiros e peregrinos, mas que agora são concidadãos dos santos, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, É o que diz aí no versículo 2. Ou seja, nós andamos de modo digno da vocação a que fomos chamados, procedendo com humildade. Isto é, não considerando que somos melhores do que as outras pessoas. Nós andamos de modo digno da vocação a qual fomos chamados quando nós somos humildes, quando nós não nos consideramos melhores ou mais inteligentes ou mais capacitados ou mais importantes do que as outras pessoas. Mas nós andamos de modo digno quando nós consideramos os outros, quando nós consideramos os outros, inclusive os irmãos, mais importantes do que nós mesmos. Aqui nós temos poucos irmãos aqui na igreja, mas cada um de nós devemos considerar o outro irmão maior do que nós, mais importante do que nós. Irmãos, quantos crentes irmãos não falham por não considerarem o irmão mais importante do que eles? Quantos crentes pecam por se acharem mais importantes ou mais capacitados ou mais inteligentes ou mais importantes do que os outros irmãos? Não devemos andar assim. Caso assim a gente proceda, nós não estamos andando de modo digno da vocação a que fomos chamados. Também nós andamos de modo digno da vocação a que fomos chamados, sendo mansos. E eu já expliquei aqui várias vezes o que é mansos em outras passagens, que a gente já leu. O manso é aquele que não revida as provocações. Então nós vivemos de modo digno da vocação a que fomos chamados, quando nós somos mansos, quando nós não revidamos as diversas provocações que nós recebemos nas diversas ocasiões que nós passamos nas nossas vidas. Temos que ser humildes e temos que ser mansos. E sendo humildes e mansos, nós vamos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Andamos de modo digno da vocação a que fomos chamados, sendo longânimos, ou seja, pacientes diante das dificuldades e também das provocações pelas quais nós somos afrontados. Interessante que o apóstolo aqui colocou essa palavra aqui, longânimo, aqui nesse versículo, era porque os efésios, na época, sofriam muitas perseguições e muitas aflições. As pessoas lá na cidade de Éfeso, que era uma cidade de religião pagã, era uma cidade onde os moradores adoravam o imperador romano e até também outros deuses. Eles acabavam perseguindo os crentes que adoravam apenas a Deus. E aí os efésios, eles sofriam muito com essas perseguições, com essas aflições. E aí o apóstolo aqui
ele incentiva eles a serem pacientes nessas tribulações, nessas aflições, nessas perseguições. E quantas vezes, irmãos, nós não somos pacientes no trato com os nossos familiares? Quantas vezes as esposas não são pacientes com os seus esposos? Quantas vezes os maridos não são pacientes com as suas esposas? Não é? Nós andamos de modo digno da vocação a que fomos chamados quando nós somos longânimos, quando nós somos pacientes. Quantas vezes, irmãos, não agimos com humildade e nos consideramos melhores que os outros? Quantas vezes, irmãos, não agimos com mansidão, revidando as provocações que sofremos? Quantas vezes não somos pacientes diante das dificuldades e provocações que sofremos? Não podemos agir dessa maneira. Temos que lembrar, não é, que no passado nós não estávamos vivos. Nós temos que nos lembrar disso, que no passado nós não estávamos vivos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, foi humilde. E aí Jesus, ele se humilhou por nós lá na cruz, sofreu grande humilhação, e ele também foi manso, e ele foi manso até a morte. Ele não revidou, ele foi esbofeteado, ele foi esmurrado, ele foi chicoteado, mas ele não revidou. Note, né, que Jesus, ele foi humilde e manso, e ele também foi longânimo até o fim. Ele sofreu com paciência ali na cruz até a morte, como nós sabemos muito bem, para nos dar a vida. Temos que ser humildes, mansos e pacientes, suportando uns aos outros em amor e nos esforçando para nos manter em união, como diz aí no restante do verso 3. Porque há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Lá no versículo 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age sobre todos e está em todos. Note que nos versículos 4, 5 e 6, a Trindade Divina é mencionada. Né? Note a menção ao Espírito Santo lá no versículo 4. Note a menção de Jesus, né, que é o Senhor, lá no versículo 5. Note a menção do Pai lá no versículo 6. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são três pessoas diferentes, mas eles vivem em união perfeita. E nós, crentes, também temos que viver em união, em unidade de Espírito, como diz aí lá no versículo 3, porque nós fomos chamados e nós fomos vocacionados. A igreja é um corpo com muitos membros que devem andar como um corpo, isto é, em unidade no Espírito, pois, né, como diz aí no verso 7, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Temos que andar em unidade, porque a graça nos foi concedida por Cristo. E como diz lá no verso 11, nessa graça ela veio a nós também através da doação de dons, da doação de habilidades, não é, que Jesus, que Cristo nos deu, que o Espírito Santo nos deu. Lá no versículo 11 diz, olha, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. No versículo 14,
para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós vimos aqui nesses últimos versículos lidos que Jesus nos concedeu da graça dele, e essa graça veio através de dons. E ele concedeu, né, como diz lá no verso 11, alguns para apóstolos. E o interessante é esse dom de ser apóstolo não existe mais. Nesse dom, como muitos dizem, ele caducou. Hoje não tem mais possibilidades de Deus conceder para algum pastor ou alguma outra pessoa o dom de ser apóstolo, porque houveram apenas 12 apóstolos. Quando o último apóstolo morreu, não é, que dizem que foi o apóstolo João, esse dom ele não foi dado mais para nenhum homem e nem vai ser dado mais. Mas o texto aqui diz que Deus concedeu, e de fato ele concedeu, uns para serem apóstolos, ou seja, 12. Jesus ele tinha centenas ou até milhares de discípulos, mas ele escolheu só 12 apóstolos. Nós vemos lá nos evangelhos, não é, que multidões iam atrás de Jesus Cristo, mas ele não escolheu todos para serem apóstolos, ele escolheu só 12. E isso nós vemos, né? Nós não vamos abrir, mas você pode anotar para ler depois, lá em Mateus capítulo 10 e verso 2, também lá em Lucas capítulo 6 e verso 13, não é, que são versículos que deixam bem claro, olha, os apóstolos foram 12. Também os muros da Nova Jerusalém estarão edificados sobre 12 fundamentos, nos quais estarão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E isso tem lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 14. E esse versículo lá de Apocalipse deixa bem claro, olha, os muros da Nova Jerusalém, né, que é a cidade santa, nela vai ter 12 alicerces, e nesses 12 alicerces vai ter o nome dos 12 apóstolos. Ali não fala 13, não fala 14, não fala 100, não fala 1000, fala 12. Então, Deus concedeu a alguns, no caso a 12, o dom para ser apóstolo. E ele não concede mais esse dom nos dias de hoje. E o que dizer então desses pastores por aí, ou pessoas que se dizem apóstolos? Será que eles estão falando a verdade? Será que de fato eles são de fato mesmo apóstolos? Eu prefiro acreditar na Bíblia, que deixa bem claro que houveram só 12 apóstolos. E Deus concedeu aos 12 para serem apóstolos. Também aí no verso 11 diz que Deus concede também a alguns o dom de serem profetas. E eu acredito também que hoje em dia, como eu falei, lá em Romanos capítulo 12, não é que esse dom de ser profeta não é meramente um dom de pregação, né? Porque muitos hoje dizem que esse dom de ser profeta é um dom de pregação. Quem prega a palavra de Deus é um profeta. Eu não concordo com isso. Profeta não é apenas aquela pessoa que prega, mas é aquela pessoa que traz uma revelação de Deus. Algo que não tinha sido revelado, ou algo que ainda não foi revelado, e aquela pessoa traz aquela revelação, aquela profecia. Por isso que eu acho também que esse dom de ser profeta não ocorre nos dias de hoje, porque até também o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles estão fechados. Não há mais espaço para profecias nas Escrituras. Por isso que hoje em dia não há necessidade de haver profetas. Mas eu acredito também que esse dom ele não foi apagado de uma vez por todas,
Porque lá em Apocalipse capítulo 11, fala de duas testemunhas que vão aparecer lá no Apocalipse. E aí o texto deixa bem claro, lá em Apocalipse 11, de 3 a 6, que eles vão profetizar contra a besta, contra o falso profeta e contra a Babilônia, né? E o texto deixa bem claro que eles vão profetizar. Então, esse dom ele não ocorre hoje, mas é um dom que ainda não foi apagado. Esses homens lá na grande tribulação ainda vão profetizar, ainda esses dois homens que são mencionados lá em Apocalipse 11. E muitos também recebem o dom de serem evangelistas, ou seja, proclamadores do Evangelho. Interessante, né, que eu tenho dito aqui, e de fato é uma verdade. Todo crente deve pregar, deve proclamar o Evangelho. Né? Se nós somos crentes, temos que proclamar o Evangelho. Mas interessante que existem determinados crentes que têm uma habilidade e uma facilidade maior de proclamar o Evangelho. Ou seja, há determinados crentes que receberam o dom de serem proclamadores do Evangelho. E interessante que nas igrejas, de fato, tem esses irmãos que têm essa vontade de evangelizar, essa facilidade de evangelizar, essa facilidade de proclamar o Evangelho. Ou seja, receberam o dom de serem evangelistas. Outros, né, como diz aí no 11 também, receberam o dom de serem mestres, ou seja, de serem professores, de serem ensinadores, de serem discipuladores na igreja. E interessante também, na igreja não é todo mundo que ensina, mas sempre nós vemos irmãos que têm grande vontade de ensinar, que têm grande habilidade de ensinar, que de fato se sentem bem ensinando na igreja. E outros recebem o dom de pastores, ou seja, eles são os que servem como guardiões e líderes do rebanho de Cristo. Eu espero, né, que nessa igreja aqui surjam grandes mestres, grandes, né, evangelistas. Eu não digo grandes apóstolos porque esse dom ele caducou. Eu não digo grandes profetas porque não há necessidade no nosso tempo. Mas eu espero que na nossa igreja surja evangelistas, pastores e mestres. Irmão, mas para que que os dons são concedidos a nós? Qual é o objetivo de Deus em nos dar dons, em nos vocacionar para alguma tarefa na igreja? Qual é o objetivo de Deus nisso? Nós lemos aí no restante desses versículos. Os dons, irmãos, são nos concedidos, como diz lá no verso 14, para que não sejamos como meninos. Ou seja, para que nós sejamos amadurecidos, para que nós não sejamos tipo como irresponsáveis ou inconsequentes como as crianças, mas que nós sejamos firmes e maduros como uma pessoa adulta. Ou seja, os dons eles servem para que a igreja seja amadurecida. Os dons servem para que os irmãos na igreja sejam crentes maduros, crentes conhecedores do Evangelho e da Palavra de Deus. Ou seja, irmãos, exerça o seu dom, né, exerça a sua vocação na igreja, para que os irmãos da igreja sejam amadurecidos, para que os irmãos da igreja tornem-se crentes responsáveis, crentes firmes na fé. Os dons servem para nos amadurecer. Então eu devo exercer meu dom aqui para que os irmãos aí sejam maduros, e os irmãos aí também devem exercer o seu dom para que eu também seja maduro. Mas também os dons servem para que a gente possa crescer em Cristo, como diz aí no versículo 15. Né? Nós somos como meninos que precisam crescer. Nós somos como meninos que bebem leite, que aos poucos devem comer cada vez mais alimento sólido da palavra de Deus. Então, irmão, exerça o seu dom para que os irmãos
da igreja estejam sempre unidos e eles cresçam juntos em Cristo na igreja. E os dons, não é, por último, eles também servem para nós nos edificarmos mutuamente aqui na igreja. Os dons, eles servem para que a gente coopere uns com os outros aqui, para que nós nos ajudemos uns aos outros. Exerça o seu dom cooperando com cada irmão na igreja, ou seja, ame o irmão. Amém, irmãos? Então, não é que Deus seja glorificado, que de fato nós, com essa mensagem de hoje, a gente vem estar consciente de que os dons são para o nosso crescimento em Cristo, são para o nosso amadurecimento em Cristo como crentes firmes e também para que a gente se ajude um ao outro mutuamente, para que a gente cresça e se edifique um ao outro mutuamente na igreja. Amém? Vamos orar?